Se tivesse que fazer uma mudança no nosso sistema, qual seria e porquê? Olha, como eu disse, seria a total independência do poder político ao poder judicial. Ou seja, repara, desde que haja possibilidade e haja vida, não nos limitemos a termos conhecimento da área de formação, porque o conhecimento nas artes contemporâneas é transversal e tem influências históricas e sociais também. Em Cuba, quando um indivíduo, uma pessoa singular ou coletiva, mata, rouba porco, bois ou a vaca, a pena é muito grande, como a nossa, mas do ponto de vista da sua natureza, fruto das influências históricas e políticas, a Constituição de Cuba é uma Constituição socialista, tal como fiz referência. Precisamos que os tribunais, enquanto órgão indispensáveis na administração da justiça e, sobretudo, um ente que garante a paz social, que vela pela proteção dos direitos e liberdades fundamentais, não só do cidadão, mas também das pessoas coletivas, é necessário que estes órgãos estejam expandidos em todos os municípios do país. Bem-vindos ao canal Dormir Factos, a mais um episódio de hoje. Esta, penso eu, é a terceira ou a segunda vez. Ele já vai dar um pequeno esclarecimento, né, explicando um pouquinho se é a primeira ou a segunda ou a terceira, não sei, ok? Então é alguém muito, mas muito especial, de forma diferente, e quero já lhe apresentar, ok? Estou a falar do Dr. Osvaldo Armando Quaba, licenciado em Direito, e também não é aqui em Angola, mas sim em Cuba, na Universidade Marta Abreu da Vilas. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao canal Dormir Factos. Prontos. Muito obrigado também pelo convite. Ok. Realmente sinto-me em casa. Ok. E para esclarecer lá ao nosso público, é a segunda vez que eu venho a gravar, mas não é a segunda vez que eu venho no programa do Dormir Factos. Para gravar, para uma entrevista, para um debate a segunda vez, mas já participamos em outras edições. Boa. Portanto, estou em casa, sinto-me em casa, e apenas agradecer pelo convite que me foi feito para estar aqui nesta casa muito conhecida. E eu particularmente, tal como fez referência de mim, gostava de imitar aqui os culturistas. Faço das tuas palavras minhas palavras. Boa. Estou muito feliz mais uma vez por eu estar ao lado do Dr. Osvaldo. Dr. Osvaldo, você já falaste que aqui você se sente em casa, né? Muito bem. Boa. É como dizem os cubanos, me caça isso caça. Ok. E também eu sei que o Dr. Osvaldo fala muito bem a língua dos cubanos, né? Sim, espanhol, sim. Por se formas lá? Sim, formei-me lá, fiquei por lá cerca de 6 anos. Então, como a língua predominante é espanhol, então temos domínio da língua espanhola. Boa. Como minha segunda língua oficial, a qual eu tenho domínio tanto na escrita como na fala. Mas já sabia um pouquinho da língua espanhola, ou porque houve uma oportunidade, quando você viajou para lá, logo começaste a aprender aí do zero? Pronto, tão logo soube que eu iria... Primeiro, a minha viagem, a minha formação seria para a Europa. Ok. Mas depois de depois houve essa mudança e tínhamos que ir para Cuba. Então, meses antes de termos embargado para Cuba, então, particularmente, comecei a ler, comecei a estudar um pouco o espanhol muito antes de ter ido para lá, para que não tivesse dificuldade em me comunicar com os cubanos, pese embora que eu estaria no universo de comunidade angolanos. Yeah. Boa. E por que eu convidei o Dr. Osvaldo? O que é que vamos tratar aqui? Possivelmente algumas pessoas estão já no outro lado a se perguntar. O Dr. Osvaldo está aí no canal Dormir Factos, ele estudou em Cuba, então, e depois, está bem. Eu quero dizer o seguinte, eu vou tratar agora com o Dr. Osvaldo um tema muito pertinente, ok? Um tema que eu achei muito importante, mais uma vez. O sistema jurídico cubano e os desafios da aplicação do direito em Angola, ok?
Eu quero ouvir já dele a partir desse momento, e também você que nos acompanha, se existe alguma diferença entre o direito angolano e assim também como o direito da população cubana, né, do país Cuba, ok? Por isso que eu acho que é a pessoa certa, né? Eu tenho certeza mesmo, não acho, que é a pessoa certa então para definir melhor ou então dar algumas explicações de acordo a este tema. Fala um pouquinho como é que a sua formação acadêmica em Cuba, ou seja, como é que foi a iniciativa, como é que foi a tua iniciativa, o porquê que você decidiu se formar em Cuba? Pronto, desculpar-me, estou engripado. Olha, a decisão de ter ido estudar para fora do país resultou, vamos lá, eu no ensino médio fiz Ciências Econômicas e Jurídicas no Mexico, no PUNIV, e no entanto em 2013, quando eu terminei a minha formação do ensino médio, eu tivera sido considerado, estava entre os melhores estudantes na altura, e neste mesmo ano de 2023 a província tivera recebido uma delegação do INAB. Passaram na escola em busca das melhores qualificações ou dos melhores estudantes, sobre a qual eu fiz parte. E após a seleção dos melhores na altura, mandou-se a lista para Luanda, na direção do INAB. Meses depois fomos chamados para que nos preparássemos do ponto de vista documental, porque iríamos tanto para fora, a fim de beneficiar dessa formação. Mas dizer também que enquanto aguardava pela bolsa de estudo para fora, internamente eu já estava a fazer a minha licenciatura. A princípio, a licenciatura minha, eu quis fazê-lo em Direito, mas devido aos atrasos nas inscrições e tudo mais, acabei por me inscrever em Relações Internacionais, no SPAS, lá mesmo em Luanda. Pronto, frequentei o primeiro ano, mas o segundo semestre de 2014, em 6 de dezembro, foi quando embarcamos para Cuba. Como disse na minha singela nota introdutória, a princípio a formação estava para ser na Europa, entre Ucrânia, Portugal também, eram países indicados, mas depois o Estado angolano compreendeu e entendeu que era necessário também que enviasse estudantes que fizessem diversas formações, incluindo também um pouco de Direito. Então foi assim que fomos para Cuba e ficamos lá 6 anos, e durante os 6 anos tivemos muita dificuldade de nos adaptarmos àquela realidade, mas conseguimos adaptar, porque o ser humano é um animal socialmente adaptável a qualquer ambiente. Portanto, depois de termos cursado a preparatória de 6 meses, culminada a preparatória, fomos distribuir de acordo com a área de formação que cada um escolhera na altura, e aqui estamos, formámos-nos. Tínhamos de vir com um título, porque a nossa missão enquanto embaixadores de Angola em Cuba era simplesmente a formação acadêmica. Terminamos e aqui estamos. Ok, e quais são as principais características do sistema jurídico em Cuba? Pronto, nesse caso, as principais características do sistema jurídico cubano e angolano, que se compreender. Vamos lá, na verdade, falar de sistema jurídico do ponto de vista doutrinário ou científico, precisamos compreender 2 situações primeiro. Uma, a nível do mundo, desde a idade desde a antiguidade até a idade moderna, nós, quando digo o mundo, tem 3 sistemas jurídicos. Existe 3 sistemas. Há um sistema, o primeiro, que é chamado do sistema civil law, em outras palavras, é o sistema romano-germânico. Temos o sistema socialista, ok? Por conta das influências religiosas, e temos o sistema common law, que é o sistema onde estão agrupados a Inglaterra e os Estados Unidos da América. Portanto, a maior parte dos países no mundo herdaram o sistema
jurídico chamado romano-germânico. A maior parte do continente da Europa continental, as Américas, a África e Angola em particular. Portanto, do ponto de vista de enquadramento histórico, a olhar para os sistemas jurídico universal, tanto Angola, tanto Cuba, ambos fazem parte do mesmo sistema jurídico romano, ou seja, do mesmo sistema jurídico que é romano-germânico ou civil law. Por quê? Porque, conforme disse, maior parte dos países e a porta de entrada do direito enquanto norma, enquanto ciência, teve maior influência em Roma. E é fundamental que percebamos que, apesar de que a maior parte do mundo, ou dos países no mundo, fazerem parte desse bloco do sistema romano-germânico, existem de forma interna alguma ligeira diferença. E aqui adiantar, por exemplo, de que do ponto de vista da evolução ou do enquadramento histórico que podemos aqui fazer, Cuba adota um sistema jurídico socialista fruto das influências das teorias marxistas-leninistas, ao passo que Angola, após a época do regime colonial, adota um sistema de Estado democrático e de direito com influência, portanto, do sistema jurídico português, porque nós fomos colonizados pelos portugueses. Mas é fundamental aqui entendermos que, enquanto Cuba tem um sistema político e econômico socialista, Angola, por sua vez, tem um sistema democrático, ou seja, baseado no Estado democrático e do direito, onde há uma Constituição, que é a lei suprema, existe separação de poderes e a interdependência entre estes, e existe dentro do nosso corpo do direito, do Estado Democrático de Direito, o pluralismo político. Em Cuba não existe esse elemento a qual eu fiz referência, ou seja, Cuba tem uma Constituição, mas essa Constituição é que rege o funcionamento do sistema, quer político, quer econômico daquele país. Porém, não existe em Cuba o pluralismo político. Em Cuba há uma Constituição escrita, tal como a nossa, mas do ponto de vista da sua natureza, fruto de influências históricas e políticas, a Constituição de Cuba é uma Constituição socialista, tal como fiz referência, por ser ou por ter ganhado ou bebido das teorias ou das influências, sobretudo da antiga União Soviética, por via das teorias marxistas-leninistas. Já Angola é diferente. Angola é um Estado democrático de direito, tal como fiz referência, e maior parte da nossa influência vem exatamente do sistema jurídico português. Ok. O que é que lhe chamou mais a atenção entre o sistema jurídico de Cuba e o de Angola? O que é que mais chama a atenção? Vamos lá. Precisamos nos situar do ponto histórico. Yeah? Angola alcança a independência em 1975. E durante décadas, Angola esteve sob o regime jurídico e o sistema jurídico angolano sempre esteve vestido, se me permite aqui o termo, das influências do sistema português. É agora que, a nível do nosso ordenamento jurídico angolano, ganhamos um Código Penal de 2020. O nosso antigo Código Penal já tinha mais de 100 anos. O nosso Código Civil também é velho, é muito antigo. A maior parte das normas, dos instrumentos jurídicos que regem o funcionamento das diversas instituições em Angola, mormente os órgãos de soberania, a olhar pelo Parlamento, pela Assembleia, pelos tribunais
e pelo poder executivo tinham maior influência do sistema das normas portugueses. Diferente de Cuba. Cuba foi colonizada pelos espanhóis, mas a revolução intelectual, histórico e política de Cuba foi marcada em 1959. O que é que isso quer dizer? Que a partir dos anos 60, Cuba, os anos 60, 70, também 80, Cuba vivenciou a mesma realidade político, social e jurídico, tal como nós. Havia muitas normas do funcionamento das instituições cubanas que eram sob influência das normas espanholas, fruto por terem sido colonizados pelos espanhóis. Mas Cuba deu um passo muito grande no que toca à independência do sistema espanhol. O que é que isso quer dizer? Que o sistema jurídico cubano amadureceu 30 anos antes do nosso. E em termos de escrita, do ponto de vista da ciência do direito em Cuba, eles estão muito mais avançados com relação a nós. Porque Cuba, tanto tem intelectuais que se dedicam na produção das ciências jurídicas, ok, ou das ciências sociais, com muita influência a nível da América Latina e do próprio mundo também. Diferente da Angola, que temos poucos jurisconsultos, e dentre estes também, na maior parte das suas obras, as influências eram de autores clássicos e até autores modernos portugueses e também espanhol e brasileiros. Portanto, o sistema angolano está numa fase de consolidação, o sistema jurídico angolano está numa fase de consolidação por via das inúmeras reformas que o Estado tem vindo a fazer, mas Cuba claramente é um país muito maduro, é um país que em todas as vertentes das ciências sociais está muito avançado, como disse, porque eles produzem ciência autônoma, e essa ciência autônoma acaba por influenciar toda a América Latina e uma parte do mundo. Angola não, nós produzimos pouco, e as nossas produções, ainda que pouca, têm uma influência, vá lá, num circuito muito fechado. Então não se pode comparar o monstro da evolução intelectual, jurídica e científica de Cuba com Angola, porque estamos muito aquém disso. Boa. Dr. Osvaldo, na sua opinião, quais são os maiores desafios da aplicação do direito em Angola atualmente? Olha, os principais desafios da aplicação do direito em Angola são vários. E apesar do país estar a passar por um processo de reformas, mas o processo de reforma, vale aqui salientar, não faz-se simplesmente com revogações de normas e criações de novas leis. Não. É preciso olhar para o sistema jurídico como um todo, e ela não deve ser feita isolada do sistema político, por exemplo, ou do regime político angolano. Não deve ser feita sem olhar para o sistema financeiro angolano também. Mas deixa-me lhe dizer de que nós em Angola, do ponto de vista prático, precisamos, por exemplo, expandir os tribunais, não só de comarca que temos hoje, os chamados tribunais provinciais, né, popularmente, mas também precisamos que o país desenvolva até o ponto de termos tribunais municipais também. E se possível comunais também, temos que evoluir até aí. Por quê? Porque o acesso à justiça em Angola ainda é deficitária. Existem províncias, vamos dar exemplo da província, da província Mochico-Leste, onde nós estamos, não tem um tribunal de comarca até o momento. Portanto, diríamos, não, a província nova e as condições estão a ser criadas para o efeito, ok. Mas, do ponto de vista prático, nós, enquanto país e Estado democrático de direito, tal como nos é caracterizado,
pela história. Precisamos que os tribunais, enquanto órgão indispensáveis na administração da justiça e, sobretudo, um ente que garante a paz social, que vela pela proteção dos direitos e liberdades fundamentais, não só do cidadão, mas também das pessoas coletivas, é necessário que estes órgãos estejam expandidas em todos os municípios do país. Ainda que não forem em todos os municípios, mas em alguns municípios com maior incidência de conflito étnico-tribal, de conflitos laborais e outros tipos de conflitos de natureza jurídico-social que têm surgido. Esta é uma. Outra, o ordenamento jurídico angolano ganhou agora uma figura de juiz de garantia. É um avanço, mas precisamos olhar não simplesmente na existência desse juiz de garantia, mas sobretudo no papel deste e a sua relação com os outros órgãos que trabalham no processo da administração da justiça. Falo mormente do SIC, por exemplo, da PGR, da própria Polícia Nacional e outros órgãos. Por quê? Porque na prática ainda existe conflito de interesse entre essa figura, juiz de garantia, a PGR, o SIC, a Polícia Nacional, etc, etc. Mas devemos também aqui apontar de que o maior desafio da Angola no que toca à aplicação do direito tem que ver com a justiça, ok? Ainda que o país tenha muitos juízes, muitos tribunais, muitos advogados, se a aplicação da lei não obedecer única e exclusivamente à justiça, em vão é o Estado Democrático de Direito, em vão é o papel que exercem os juízes, os tribunais, os advogados também. Porque eu tenho dito sempre assim, o que nos torna bons juízes, bons advogados, não é os casos que nós julgamos e que muitas delas absolvem ou acabam por condenar. Não é isso. O que nos torna maiores e bons juízes e advogados é quando aplicamos a lei com justiça. Por que o símbolo da justiça tem aquela mulher com os olhos vedados? Isso é uma tradição romana antiga. Já vem de várias civilizações. Porque a mulher, aquele símbolo com os olhos vedados, porque a justiça é cega. Não pode ver quem está a ser julgado, quem cometeu, ok? Ela tem que se despir das qualidades e das condições sociais do indivíduo e a julgar única e exclusivamente a causa enquanto causa e como causa, e não beneficiar ou favorecer um lado em detrimento de outro. Então, há muito desafio, mas o maior e o principal desafio do sistema jurídico angolano no que toca à aplicação da lei ou do direito em Angola é este: é a aplicação da lei com justiça, imparcialidade e independência. Bom, existem práticas do sistema jurídico cubano que poderia ser adaptada à realidade de Angola? Olha, na verdade, a pergunta é muito complexa, mas eu vou respondê-la de forma metafórica. O comportamento social ou as relações sociais ou humanas é de lá onde nasce o direito. E o direito é tal igual à medicina. O que é febre tifoide em Angola é mesmo tem febre tifoide em Cuba, em Brasil, em Argentina, em Portugal, enfim. O que é paludismo em Angola também é paludismo em outros países. Yeah? Ou seja, as doenças têm nome e os mecanismos de tratamento também têm nome e procedimentos próprios. É tal igual ao direito. O direito ela nasce, tal como fiz referência, da realidade social, das relações sociais.
ainda que diferentes ou não, mas elas são equiparadas ou semelhantes. Vejamos, muitos dos sistemas jurídicos de cada país vai adotar uma terminologia para designar um determinado comportamento como criminoso, ok? Em função da realidade histórica, social, econômica e política daquela sociedade ou daquele país. A título de exemplo, nós em Angola, o nosso Código Penal ou o nosso sistema jurídico angolano denomina os crimes quando tu matas alguém de homicídio qualificado ou simples. Mas em Cuba o termo ou a terminologia que se usa no ordenamento jurídico angolano, em vez de homicídio qualificado ou simples, é assassinato, ok? Ou seja, existem determinados crimes que no sistema jurídico cubano existem, que em Cuba não existem, e vice-versa. Por exemplo, em Angola, matar um gado, um boi, se me permitam o termo, não é crime. Ok? Não é crime. Por quê? Porque isso tem influências históricas e sociais também. Em Cuba, quando um indivíduo, uma pessoa singular ou coletiva, mata, rouba porco, bois ou a vaca, a pena é muito grande. Estamos a falar de 15, 20 anos. Por quê? Primeira coisa que temos que perceber, o sistema social cubano, a propriedade não é privada, é coletiva ou socialista. Quer dizer que todos os bens, todos os patrimônios, todas as propriedades pertencem ao Estado. E se o indivíduo partir por um ato de vandalismo, por exemplo, ou matar uma vaca, a punição é severa. Por quê? Porque a vaca em Cuba serve de uma política econômica de distribuição de alimentação às famílias. Logo, o Estado percebeu que a única forma de proteger esses animais e outros é agravar o comportamento de indivíduos que partem por um ato indecoroso ou colocam em risco, por exemplo, a vida desses animais. Na nossa realidade é diferente. O sistema social angolano está baseada, ou seja, a propriedade em Angola é privada, por conta da influência do capitalismo, certo? Logo, se o Remi é detentor de 5, 7, 8 ou 10 vacas ou bois, são teus, são tuas propriedades privadas. Se porventura alguém matar, né, ou apropriar-se de uma delas, claro, você tem toda a legitimidade de chegar até aos órgãos de justiça, a polícia, e colocar a queixa contra um indivíduo que praticou tal ação. Mas aquela ação, tal como é exercida, tal como é praticada pelos órgãos de justiça em Angola, é diferente como é praticada em Cuba. Essa é uma das diferenças. Outro sim, que é fundamental também percebermos das pequenas diferenças. Cuba é um país que, do ponto de vista científico ou doutrinário, nós chamamos de país retencionista. O que é ser país retencionista? Para melhor esclarecimento, a problemática da pena de morte no mundo, existem doutrinas, existem escolas. Cuba é daqueles países que no seu sistema jurídico tem pena de morte, mas do ponto de vista prático não aplica. O que é que isso quer dizer? De acordo com a pesquisa que nós fizemos recentemente, porque eu estive em uma conversa com um dos meus professores, Cuba está há 20 anos que não aplica a pena de morte. Isso significa dizer que, tecnicamente e do ponto de vista jurídico, Cuba é um país retencionista, mas do ponto de vista operacional é um país abolicionista total. Angola, por exemplo, nós não somos um país retencionista. Nós pertencemos à classe de países abolicionistas total. Por quê? Porque no ordenamento jurídico angolano,
não está contemplada a pena de morte, nem a prisão perpétua. Em Cuba, sim, como eu disse. Essa questão são questão técnica doutrinária. Eu só fiz referência para compreendermos minimamente as diferenças que existem entre o sistema jurídico angolano, se quisermos, o ordenamento jurídico angolano e o ordenamento jurídico cubano. Mas as diferenças são ligeiras, porque, como eu disse, determinados crimes que nós acolhemos fruto da realidade social, ok? Cuba também tem o seu ordenamento jurídico angolano. Há ligeira diferença no que toca a ambos ordenamentos, mas o importante que nós temos que frisar é que até o momento Angola e Cuba não firmaram o convênio ou o contrato judicial. O que é que isso quer dizer? Se um angolano, por exemplo, a nossa Constituição proíbe a extradição de um angolano, ok? Mas se um angolano no território cubano comete um crime, ele é julgado no território cubano por conta do princípio da territorialidade do direito. Por outra, a ausência desse tratado ou convênio judicial faz com que, por exemplo, angolanos que cometam um crime no território cubano, dependendo do tipo de crime, não sejam trazidos ou extraditados para o nosso país, por uma questão muito simples, porque há ausência desta norma. Mas isso não quer dizer que não exista diferença ligeira entre os dois ordenamentos. Agora, Dr. Osvaldo, depois da sua experiência em Cuba e da sua atuação em Angola, qual é a sua visão sobre o futuro da justiça angolana? Prontos. A visão da justiça em Angola. Prontos. A realidade mostrou-me de que a visão da justiça em Angola, ela vai continuar a ser deficiente, ela vai continuar a ser injusta. Não que os outros sistemas sejam justos, mas o maior desafio, apontando ao desafio e também a olhar pela visão da aplicação da justiça em Angola, o maior cancro que torna o nosso ordenamento jurídico tão deficiente e imaturo é a interferência da política no direito, ou seja, a interferência do poder político junto do poder judicial em Angola. Pese embora os teóricos clássicos terem afirmado e dito de que existe separação de poder e a interdependência entre estes, mas a nossa realidade, o tecido social e a olhar para o constitucionalismo angolano, enquanto o poder político ter nas suas mãos, no seu bolso, o sistema judicial, então não podemos esperar um futuro promissor da justiça ou da aplicação do direito justo ou justa em Angola. Ok. Como é que o doutor avalia a formação dos profissionais do direito em Angola em comparação com a formação recebida em Cuba? Prontos. Primeiro, a formação não só de direito ou em direito em Angola e comparativamente com Cuba, como disse, está aquém da expectativa. Primeiro, muitas das nossas universidades em Angola não são reconhecidas como por de excelência, não são a nível da comunidade internacional. Apesar de termos uma instituição que é o INARES, que vela pela qualificação do ensino superior em Angola, mas precisamos perceber que do ponto de vista prático, nós nos formamos em Angola por uma questão de respeito apenas, social, por uma questão, como disse na gira, para cumprir calendário apenas. Mas a qualidade do ensino em Angola é do conhecimento de todos, que ainda é deficitária.
Logo, não podemos comparar a formação feita em várias áreas do saber em Angola com a de Cuba, porque Cuba está entre os 10 sistemas mais valorizados do mundo, um dos maiores ensinos. E então faz com que o ensino cubano tenha predominância, respeito e é mesmo de excelência de ponta a ponta, a nível do mundo. O ensino e os certificados cubanos são reconhecidos em toda parte do mundo. Portanto, a formação de Cuba é excelente em todas as áreas, fruto do investimento rigoroso que se faz não só no setor da saúde, mas porque investem muito na ciência, produzem ciência, fazem ciência. Diferente da Angola, nós não produzimos ciência, nós não fizemos ciência, nós copiamos, nós reproduzimos ciência e reproduzimos mal também. Daí que o nosso sistema de ensino, desde a base até o ensino superior, é deficitária e não temos como comparar. Não retiro o mérito às nossas universidades, muito menos aos nossos profissionais, não retiro o mérito. Mas é necessário olhar para esse fenômeno com muito rigor, de que se não investirmos na ciência, se as nossas universidades não forem de factos apenas nominais, estaremos distantes de uma formação e de um ensino de excelência em todos os níveis. Boa. E que conselho que o Dr. Osvaldo deixa aos jovens angolanos que desejam estudar Direito, especialmente aqueles que sonham em estudar no exterior? Olha, na verdade, hoje e desde sempre foi assim. Estudar fora provavelmente seja a opção de todos, por conta do reconhecimento do ensino, por conta da qualidade da experiência também, e, enfim, tem muitas situações em torno dela que nos dá muita vantagem. Mas o conselho que eu deixo é: quem é que faz as universidades? A pergunta é essa, temos de partir por essa premissa. São os professores? São os alunos? É o sistema que se adota num país? Quem é que faz a universidade? Essa é a questão, porque assim, um indivíduo pode estudar na Harvard, na Oxford, na Universidade Colombiana e outras universidades de renome no mundo, e sair de lá com uma formação deficitária. Nós podemos nos formar aqui em Angola, mesmo no INSEA, na Independente, ok? No Agostinho Neto, e até aqui na Maringa e no INSP Luena. Doutor, está a fazer publicidade, não me paga, doutor. Pronto, não, tem uma comparação que estamos aqui a fazer para compreendermos que, do ponto de vista prático, muitos países já que fazem ciência e produzem ciência têm um ensino de qualidade. Mas nós em Angola precisamos fazer essa avaliação. Quem é que faz a universidade? Se é o aluno, se é o professor. Mas é um conjunto de fatores substanciados a ela que nos levam a ter um ensino de qualidade. Bons professores, melhores professores e professores qualificados do ponto de vista de formação acadêmica também, e alunos ou estudantes que têm amor pela sabedoria, pela ciência e que produzem ciência. O que é que se passa, Dr. Remy? Durante muito tempo no mundo, e para fazer aqui uma contextualização, as universidades no mundo surgem nos anos 1000. E os termos que se usavam anteriormente eram conventos. Yeah? Nos anos 1200 é que surge o termo universidade. E repara, de lá para cá, passado muitos anos ou séculos, no mundo moderno, a filosofia que as universidades pregam está baseada no imediatismo. Ou seja, as universidades, enquanto instituições de ensino, são elas que influenciam a consciência de uma sociedade, moldam caráter, moldam personalidade de uma sociedade ou do indivíduo. Logo, nos últimos tempos, a preocupação da Angola, falo moralmente em Angola, substituímos o papel e a essência do ensino. Ou seja,
Se perguntarmos para qualquer cidadão angolano ou para qualquer indivíduo, para que está a te formar? Vai te dizer, não, estou a me formar para conseguir emprego. E a pergunta é, a universidade existe para nos dar emprego? Não. Nós não nos formamos para conseguir emprego, para trabalhar. Não, não é esse o fim último da universidade. Não. Foi substituído a sua finalidade em razão dos lucros. Mas, filosoficamente falando e cientificamente falando, o fim último das universidades, da ciência, é tornar o homem livre do ponto de vista intelectual. E as nossas universidades, o nosso ensino, não nos torna livre do ponto de vista intelectual. Por isso é que não produzimos. É apenas isso. Mas, o conselho que a gente deixa aqui é não nos estagnarmos do ponto de vista intelectual. Se você fez uma licenciatura, supera-se. Faça um mestrado, faça pós-graduações, faça doutoramento, quanto quiseres, desde que haja possibilidade e haja vida. Não nos limitemos a termos conhecimento da área de formação, porque o conhecimento na sociedade contemporânea é transversal. E a transversalidade é que nos faz ser homens ou animais intelectuais e politicamente aprovados para responder aos desafios que o mundo nos oferece. Boa. Dr. Osvaldo, se tivesse a oportunidade de implementar uma única reforma no sistema de justiça angolana, qual seria e o porquê? Olha, essas perguntas, eu tenho dito, pela sua complexidade, nos levam até a fazer uma dissertação, uma tese de doutoramento. Se tivesse que fazer uma mudança no nosso sistema, qual seria e porquê? Olha, como eu disse, seria a total independência do poder político ao poder judicial. Ou seja, repara, a interdependência entre as instituições é importante, é fundamental, que haja essa correlação de colaboração, é importante em todas as esferas, não retiro isso, mas só não pode haver subordinação entre um poder e o outro. Na prática, na nossa realidade, não só angolana, existe não simplesmente independência, e essa independência também é abstrata, não é concreta. Basta olhar para, por exemplo, no nosso sistema jurídico constitucional, o Presidente da República é o titular do Poder Executivo e o chefe de Estado também. E maior parte das competências adscritas na nossa Constituição é dada ao Presidente da República, como se de uma Constituição unipessoal se tratasse. Nós herdamos isso. Quem é que nomeia e quem é que tem a última palavra na nomeação dos juízes dos tribunais supremos? É o Presidente da República. Não quero aqui trazer debate nenhuma do ponto de vista filosófico, institucional e constitucional também, não. Mas isso é apenas para refletir em função da pergunta que me fez. A mudança que eu faria se tivesse essa oportunidade era a total, mas é total separação e falta de interferência e colocar limite de interferência do poder político ao poder judicial. Bom. Por que faria isso? Para alcançar o fim último do direito, que é a justiça. E a justiça qual? Social. Então aí vamos naquilo que diz a Constituição no artigo 2. O Estado Democrático de Direito tem fundamentos próprios, baseado na Constituição, no pluralismo, no pluralismo político e, acima de tudo, o fim último do direito ou do Estado Democrático de Direito é a dignidade da pessoa humana. E quando falamos da dignidade da pessoa humana, aí culmina com o equilíbrio social, político, econômico, e a justiça social reina para qualquer tipo de sociedade ou comunidade. Muito bom, Dr. Osvaldo. Nós já estamos no fim, Dr. Osvaldo. E quero lhe pedir as suas últimas considerações. As últimas considerações. Primeiro, agradecer novamente pelo convite que me foi feito, por estar nessa casa bonita, linda,
e tenho certeza que não será a última nem a primeira, porque é minha casa, e apenas continuo a encorajá-lo de que o teu programa ainda tem muitos desafios e não olhe pelas dificuldades que tens. Trata de ultrapassar as tuas dificuldades com a vontade de fazer diferente, apenas isso. E por outra, que haja mais debates neste programa, em vez de ser simplesmente entrevista, que também haja debate, haja aqui 3, 4 painelistas, e acima também convida jovens mulheres, porque o Kazombo está numa fase de emancipação, está numa fase de afirmação. Essa afirmação não pode só ser política e social, também tem que ser intelectual acima de tudo. E seria bom que o programa também amanhã tenhamos cá homens, uma perspectiva, um debate da perspectiva androcentrista versus a perspectiva feminista também. Isso é muito bom e vai dar maior brilho ao Remi Factos, e claramente pedir que o Senhor de lá em cima abençoe e que acima de tudo também te dê coragem, porque eu sei que não é fácil. Vocês trabalham com a imagem, trabalham com YouTube tem critérios próprios, tem regulamentos próprios, é a interpretação do fenômeno das TICs, portanto exige muito esforço, muito sacrifício. És funcionário público, és pai de família, tens que olhar para todo esse cenário em volta, mas quando se tem gosto de fazer alguma coisa, faz sem olhar pelos benefícios próprios muitas das vezes. Então, meu irmão, siga em frente. De nossa parte, achamos que termos cumprido com a nossa missão de cá estarmos para falarmos de um tema tão bonito como este, e estamos abertos para qualquer desafio e qualquer programa que queiram nos ver cá presente. Obrigado. Esta foi a conversa com o Dr. Osvaldo Armando Coaba, licenciado em Direito em Cuba, na Universidade Marta Abreu da Vilas, ok? E Dr. Osvaldo, na verdade, nós ficamos com todas as recomendações. Nós estamos ali já alguma preparação, já começamos a fazer algumas preparações para então criarmos as mesmas condições para os debates. Muito bom. Então, para você que nos acompanha, por favor, subscreva no meu canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal do Remi Factos, e fique com Deus.